E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de Prepara o Teu Coração que eu vou trazer o escândalo que foi a rodada número 3 do Praga International Chess Festival 2024. Vamos trazer os detalhes porque nós tivemos ontem o confronto entre Praggnanandhaa e Richard Rapport. O Praggnanandhaa que vem com um grande destaque, jogador do torneio de candidatos, teve uma primeira rodada muito boa, teve uma derrota na segunda rodada e ele vem para a terceira rodada com aquele ímpeto da recuperação. Agora, o que aconteceu nessa partida aqui é um escândalo. Chamou a atenção do mundo, principalmente alguns meses antes do torneio de candidatos. Prepara o teu coração que eu vou trazer todos os detalhes. Te segura na cadeira. Prepara a pipa, vamos à luta. E o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós. E de brancas vem a Praggnanandhaa contra Richard Rapport, arriscador, criativo. E ele vai tentar botar isso nessa partida. Agora, olha o que vai acontecer aqui. O Pragna botou a solidez do peão-dama e o Rapport escolheu a Índia do rei. Tá claríssimo. Aquela defesa de quem vai pro mate de pretas. Mas olha como segue aqui. Por quê? O Pragna controla G4, segue o desenvolvimento natural das peças, D5, e aqui o Pragna joga com F4. E a partida vai ficar muito criativa a partir desse momento, porque depois de cavalo D7, observem que o Praggnanandhaa tirou o cavalo por E2, que é um lance fino. A casa que parece mais natural é F3, seria a casa do cavalo, mas não. O plano que o Praggnanandhaa vai botar aqui é de cavalo G3 e ele vai tentar abrir a coluna H. Ou seja, nesse momento, já não se sabe quem tá tentando atacar quem. Virou um verdadeiro laiô. Bom, fica de olho. O Rapport tenta quebrar o centro. Cavalo G3 joga o Pragna. Agora cavalo E8 abrindo esse bispo. Pode tentar preparar ideias de F5 também. Bispo E2 e E6 tá lá. O Rapport tenta desmantelar o forte centro das brancas. Isso é normal para quem joga a Índia do rei. Vieram algumas trocas. E depois do lance H4, observem que o Pragna já começa a dar início à ideia dele. Então, nesse momento, os dois, ele estava com o tempo mais ou menos controlado. Tá chegando H5, a coluna H pode estar abrindo e o Pragna vem para recuperação na unha. Bom, nesse momento foi jogado o bispo F6. Sabem que o Rapport já tenta alguns temas táticos por aqui e o Pragna ignorou completamente. E agora o Rapport jogou cavalo C5 que vem com uma interrogação. Mas, Rafael, calma lá. Claro que vem com uma interrogação. Isso aí tem que ser uma capivarada. Por que que ele não tomou aqui? Esse não era o lance bom, tá? Porque se tu tomasse aqui, a ideia é que tá levando dama G4 que já tá frito na região do dendê. Porque observem lá, eu tô atacando o bispo e se tu trocar em G3, aqui tu tá frito. Porque agora tá tudo aberto aqui contra o rei das pretas e Roque Grande vem chegando e já era. Aqui já pode entregar. Caiu a toalha não. Abandonou, joga a toalha. Caiu a toalha. Bom, não foi isso que aconteceu no jogo, porque o Rapport jogou cavalo C5. Claro, ele viu a ideia do bispo H4, só que esse lance interroga é pequenininho, é sutil. O Pragna, ele jogou bispo C2, não é o mais fino, tá? O mais fino nesse momento é realmente tomar aqui e jogar com E5. E observem que as pretas ficam com um problema grave de desenvolvimento. Tem que jogar bispo G7, o cavalo tá trancado, o bispo tá trancado também, não é fácil de jogar. E se tu tentar tomar aqui, tu cai naquela mesma linha, olha lá. Se tomar esse, já tá caindo ali, vai levar temas de mate. E se tomar aqui, tudo funciona. Eu defendo o bispo, tô com as duas colunas aqui meio que abertas, Roque Grande tá chegando, já era. Aqui tá de abandono, já pras pretas. Mas o Praggnanandhaa jogou bispo C2, que é um bom lance também. Mantém a ideia de vantagem aqui pra ele, porque ele tá preparando o Roque Grande, ainda tem a perspectiva do ataque. Nesse momento, o Rapport passou a dama pra 5, dama D2, e agora depois de dama B4, o Rapport vem atrás do peão de C4 e roquetones, e foi pro jogo o jovem Praggnanandhaa. Observe que ele sacrifica um peão, H5 tá chegando, é uma posição muito complicada de avaliar, o Rapport seguiu arriscando, ele tomou em C4, mas falou, já que lá tá, pois que lateje. Arrebato esse peão e pá, H5, e o negócio começa a complicar lance após lance, porque agora as brancas estão desmantelando aqui as defesas do rei das pretas. O Rapport seguiu o contra-ataque, jogou com B5, tentando alguma coisa no flanco da dama, e E5, um lance fino, finíssimo do Praggnanandhaa, porque depois da troca, ele toma em C5, e agora ele joga cavalo E4. Observe que liberou, isso é um lance muito fino, ele jogou E5 justamente para liberar a entrada do cavalo. Olha que lance, isso aqui é uma maravilha tremenda. Pá, entrou com o cavalo em E4 e agora todas as peças das pretas estão ameaçadas, é a dama.
É o bispo, G6, a coluna tá abrindo. Não é possível que tu consiga se salvar de uma posição como essa. O Rapport seguiu tentando lutar. Jogou esse agora. Toma em F6 e G3, outro lance muito fino do Praggnanandhaa, porque ele tira um pouco da esperança da troca das damas que o Rapport tava tentando. Então ele tenta trocar as damas aqui a todo custo para esfriar o ataque das brancas. E como esse ataque não vem direito, claro, o Rapport ainda vai insistir um pouco nessa ideia, só que agora o Praggnanandhaa segue desmantelando completamente o rei das pretas. Olha o tempo apertando no relógio. O tempo é sempre um drama em qualquer partida de xadrez. Ele tomou em G6, agora FG3, olha lá, preparando a troca das damas, e aqui o Pragna falou, não dá tempo, meu guri. Jogou G7, dá-lhe um totó nessa torre, mais do que isso, ele abre também a torre na coluna H, com um contato à linha H7, junto com o bispo de C2, tá que nem um sniper aqui do outro lado do tabuleiro. O Rapport defendeu a torre, e agora, pá, torre H7, e é uma posição que tu olha e pensa, é impossível as pretas se salvarem dessa posição aqui. Tá tudo caindo, o rei tá aos frangalhos. O Richard Rapport tentou o E5 pra trazer desesperadamente o bispo de C8 pro jogo, mas aqui ele já perde uma pedra. O Pragna jogou torre H8, agora é forçado o rei G7 e caiu o cavalo. Rafael, já era. Aqui já era, foi tudo por água abaixo. Cuidado, olha o tempo do Praggnanandhaa, 4 minutos e 48, e aqui acontece uma das coisas mais inacreditáveis do ano. Porque o Richard Rapport jogou dama F4, que é uma tentativa muito interessante, porque agora, se tu trocar aqui, ele tá argumentando que os dois peões passados podem até dar uma ciscada, só que o Praggnanandhaa, aqui ele tem várias opções ganhadoras, tá? Inclusive, dama F4 é uma das mais simples. Mas o Pragna cometeu um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Nesse momento, a posição das brancas aqui era de 3 pontos de vantagem, então já é uma posição decisiva. E depois de torre H1, a posição fica empatada. Então escapou toda a vantagem do Praggnanandhaa. Rafael, como assim? Observem lá, a troca das damas seria uma linha mais didática, né? Para justificar como ele poderia tentar ganhar essa posição, porque ele tá dobrando as duas torres e começa a surgir uns temas aqui muito agradáveis contra o rei das pretas. Por exemplo, se tu tenta disparar o peão, eu passo o cavalo para E4 seguro, a casa de F6, tu segue avançando, daqui tu vai levar mate. Então tudo tem limite nessa vida. O rei tá muito exposto, olha lá, cheque. A outra torre entra também, já cai o peão de G3 com cheque, depois de rei H4, pá, mate. Claro, essa é uma das possibilidades, eu tô trazendo uma linha para ilustrar tudo que estava acontecendo aqui. Agora, o Pragna acabou não jogando, ele jogou torre H1. Com 2 minutos e 48 agora no relógio, ele comete um erro muito grave e eu vou trazer o momento, a variante que talvez o Pragna tenha furado, tá? Porque agora o Rapport trocou em D2, entrou com a torre na 7ª e aqui eu acho que é o momento que o Pragna se deu conta do que estava acontecendo. Porque ele não pode jogar nem rei D3 e nem rei D1. Por quê? Porque ele tá levando o cheque em bispo, com bispo F5 ou com bispo G4. E quem cai? A torre em E8. Talvez o Praggnanandhaa furou isso. E o mais triste de tudo é que ele teve que jogar rei E3 aqui, dando o bispo. Rafael, por quê? Por que ele não tenta rei C1? Porque tu leva o mesmo golpe. Olha que drama terrível tá acontecendo nessa... E aqui tu tá perdido. Porque é mesmo no de peças, mas as pretas têm todos os peões do mundo a mais. Então o Pragna não entrou nisso. Depois do erro grave, da troca das damas e da entrada da torre, o Pragna teve que jogar rei E3 e o Rapport retomou agora a peça e tem uns peões andando aí. A posição ainda tá meio equilibrada, tá? Porque o Praggnanandhaa agora tem que jogar a torre tome E5 e aguardar, lutar pelo empate aqui, aguardar o empate, Alaguiri, mesmo com esse apuro no relógio. Mas, como dizem no xadrez, um erro nunca vem sozinho. Sempre na sequência vem outro. E isso não é uma mentira, olha lá. O Pragna comete o segundo erro grave. Aqui ele ainda estava tentando lutar. É a questão psicológica. Tu tá ganho, aí escapou. Só que a tua cabeça ainda imagina que tu tá ganhando. Que tu tem que ganhar. Só que tu já não tá mais ganhando. A posição já não tem mais nada disso. E aqui ele tentando lutar pela vitória, tem uns temas de cheque, ele fica perdido. Então tava ganho, ficou empatado e agora ele tá completamente perdido. E o Rapport encontrou um lance muito fino, que foi o lance bispo P6. Isso aqui é terrível, porque tu não pode tomar o bispo se não tá caindo a torre. Então o Praggnanandhaa jogou o que tinha que jogar, o Rapport tá sacrificando a torre,
Só que depois que ele tomou a torre, ele levou G2 e não tem mais como defender a promoção do peão. E aqui, o Praggnanandhaa abandonou uma das partidas mais dramáticas e insanas do ano. Não há dúvidas. Ele tava ganhando 3 pontos de vantagem, escapou, ele perdeu esse jogo. Ele não só empatou, como ele perdeu esse jogo. E não tem mais como defender. Olha essa posição, ele tá de abandono, ele abandonou. Porque se tu tentar cavaleiro 2 pra segurar G1, eu tomo, tu toma e eu promovo. E o pior de tudo, o bispo tá no lugar certo e na hora certa tu não tem nenhum cheque aqui pra tentar arrebatar essa dama do outro lado do tabuleiro. Fim de jogo, Praggnanandhaa perde mais uma. E tá no ar a pressão de uma das partidas mais dramáticas do ano. Isso às vésperas aí do torneio de candidatos. Será que um resultado como esse pode acabar abalando o Praggnanandhaa pra essa competição tão importante? Vamos ver como é que ele vai reagir nas próximas rodadas. Observem que a pressão dos dois jogadores foi abalada, o Rapport porque arriscou muito, o Pragna vinha com a partida perfeita até os 2 erros seguidos, olha lá. O torre H1, que o chess.com marcou aqui como uma capivarada, e uma chance perdida, o torre de H em H8, o melhor era a torre toma E5. A partida escapou dos dedos do Praggnanandhaa. Comenta aí embaixo o que tu acha de tudo isso. Será que pode abalar ele no Candidatos ou não? E seguimos de olho nessa competição. Se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão e até os próximos vídeos.